Beleza, pessoal? Ó, possivelmente esse é o conteúdo do simulado, que é de história. Pode ser? Tem bastante, parece que não, mas tem bastante coisa aqui, tá? Bom, eu chamo a aula de ciclo do ouro e movimentos nativistas. Eu já vou começar explicando o porquê isso, porque isso aqui já ajuda bastante vocês. Movimento nativista, vem de nativo, originário, local. Ô, Miguelito, os movimentos nativistas, eles não tinham um caráter separatista, tipo assim, quero a independência do Brasil, quero a independência de Minas, quero a independência de Pernambuco, do Maranhão, não. Nativista, o nome já explica o que é. Tinha uma galera revoltada com o governo português, com o aumento de impostos, eles estavam insatisfeitos. Lembra que esse é um período pós-expulsão dos holandeses, tudo bem? Então os holandeses tinham acabado de ser expulsos, Portugal estava em crise, endividado e tal, querendo o quê? Querendo tomar fôlego financeiro. Então logo, os portugueses criam novas companhias de comércio, dirigidas, óbvio, por fidalgos, nobres portugueses. O português não gosta muito de trabalhar, pelo menos nessa época, então eles vão querer explorar o Brasil no máximo, aumentando impostos. Os brasileiros, os comerciantes brasileiros que já estavam, de alguma forma, com alguma gordura em termos de comércio internacional, começam a se queixar e, sobretudo na região Nordeste, vai dar muito ruim. Por quê? Porque o açúcar oscila no mercado internacional, oferta e demanda. Como agora a Holanda fabrica açúcar nas Antilhas, no Caribe, na América Central, o açúcar brasileiro já não é mais tão viável, competitivo, já não é tão competitivo no cenário internacional, que é o que está acontecendo com o etanol agora. Como a gasolina deu uma queda e está se usando etanol para fazer parte de uma porcentagem da gasolina, o etanol virou meio que um elefante rosa. Estou falando isso porque o etanol é feito à base de cana-de-açúcar. O cara que planta cana-de-açúcar, que tem uma usina de açúcar, ele está pensando, vou fazer açúcar ou vou fazer etanol? Porque tem muito ou o preço não é competitivo, e aí o cara que é empresário, ele começa a pensar se ele vai fazer ou não. Tá dando para entender? Só que nessa época não existe etanol, então a gente está falando só de açúcar em espécie, né? E derivados do açúcar nessa época são rum e cachaça, aguardente, que era uma moeda de troca por escravos, só para lembrar. Era meio que dinheiro. Tudo é um ativo financeiro. Bom, nativista, o cara vai falar assim, Portugal, de verdade, somos irmãos, temos um laço, mas tá difícil, me ajuda aí. Tentando negociar a redução, a isenção, o perdão de dívidas e por aí, né? Tá dando pra entender? O cara não acordou de manhã e falou, não, guerra, independência ou morte e tal, quero me separar de Portugal, que bosta. Não é isso. Quando a gente fala de revoltas emancipacionistas, a gente está falando de revoltas que têm um caráter de separação, tem um caráter de independência do Brasil. E aí a gente já está falando de Inconfidência Mineira, Tiradentes, Conjuração Baiana, Cipriano Barata e Revolução Pernambucana, que também é o Cipriano Barata. O Cipriano Barata vai estar em várias revoltas do Nordeste, em Pernambuco. Maçonaria, galera, lembrem disso, hein? Tem algum maçom aqui? Ou alguém que conhece maçons? Se tiver, não fala, né? Não fala, né? Podia falar, o Orlando é maçom, pô. Sério? E ele é? É. Bom saber. Ele é maçom. Qualquer hora ele convida. Olha o João dormindo na minha aula, mano. Que da hora. Vou te acordar com um beijo, João. Pra desfazer o feitiço Deixa eu ver. Bom, pessoal, todo mundo lembra, então, os bandeirantes paulistas foram responsáveis por encontrar o ouro através das bandeiras e das entradas, missões oficiais e particulares em busca de ouro, prata e indígenas que pudessem ser escravizados. E por volta de 1695 eles vão encontrar ouro escorrendo no leito dos rios, o famoso ouro de aluvião. O ouro de Minas ele vai de 18 a 24 quilates, tá? E boa parte desse ouro tinha 24 quilates, depois começa a escassear. O auge do ouro vai de 1700 a 1770. Esses 70 anos, Portugal tirou daqui 200 toneladas de ouro. Fora o que foi
para as cuecas de petistas e bolsonaristas, ok? Beleza? Podia ter achado um pouco mais engraçado essa fala. Nem que fosse por dó, né? Tá? Ó, tem matemática nessa parada? Óbvio, né, galera? Estamos falando de números. Então, tem questões e tem materiais apostilados que vão mostrar gráficos mostrando os picos de produção de ouro. E os picos de produção de ouro são ali por volta de 1710 a 1740. Ali a coisa realmente foi forte. 1750, 1760, o ouro começa a escassear. E aí as lavras de ouro começam a não mais render tanto. E aonde vai? Dá merda. Por quê? Portugal não quer saber. Portugal quer 20% do ouro, mesmo que o ouro não exista. E os mineiros vão ficar endividados com Portugal e, óbvio, vão se revoltar. Hoje, quando a gente fica revoltado com o imposto, a gente faz memes no Instagram. Naquela época, a galera saía na porrada. Tiradentes morreu por causa de imposto. Claro? Ou não? Vocês querem que eu pare? Era piada. A Duda falou, para, por favor. Esse ônibus aluvião, então, Marcos dos Rios, cerca de 600 mil pessoas foram atraídas para o Brasil. Minas Gerais, do nada, virou uma metrópole. Só que é uma metrópole do quê? De mato. Não tinha nada em Minas. Gente, tinha tabela para preço de gato, cachorro, rato. Tinha tabela para preço de qualquer coisa que pudesse ser ingerida. Porque não tinha comida em Minas. Não tem agricultura organizada, não tem pecuária organizada, não tem tropeiros e comércio organizado. E de repente surgem 600 mil pessoas do esgoto querendo ouro. E é aí que a gente fala uma coisa que cai na USP, na FUVEST, que é o famoso falso Fausto. Falsa riqueza. As Minas Gerais geraram uma falsa riqueza no Brasil. Que a maior parte do ouro foi embora. Foi para Portugal. E acabou fazendo riqueza nem em Portugal, fez riqueza na Inglaterra. Porque a Inglaterra era a grande credora de Portugal. Portugal devia para a Inglaterra. Em 1703 houve um acordo chamado Tratado do Methuen, ou Tratado de Panos e Vinhos, em que Portugal entregou a alma para a Inglaterra. E começou a contrair dívida. E essa dívida foi se avolumando e Portugal teve que usar grande parte do ouro. Alguns historiadores falam em 50% do ouro do Brasil para saldar as suas dívidas com a Inglaterra. Há quem diga que o ouro mineiro financiou a Revolução Industrial Inglesa. Essa tese, eu não tenho muito conhecimento sobre isso, mas de segunda mão a gente lê bastante isso na historiografia. Tudo bem? Então, é legal puxar esses assuntos. Isso eu tenho certeza, 50% do ouro que circulou na Europa no século XVIII saiu do Brasil. E, se eu fosse vocês, faria um meme da Elizabeth II, que não morreu, é mentira, ela não está morta. Ela deve estar em alguma praia aí, algum lugar, né? Tirando férias. Ela recebe jornalistas no Banco de Londres, o banco com a maior quantidade de barras de ouro do mundo, e perguntam para ela de onde vem esse ouro, né? E ela logo diz: eu e minha família roubamos da África e do Brasil. Você não sabe o conceito de meme. Isso aí tá muito manchado. Vou tomar uma água. É assim que o meme funciona. Se você quiser colocar isso no jornal, tá bom. Vai cair na prova essa bosta, você vai ver. Eu queria falar mal da Inglaterra, mas... Vou colocar uma foto. Bom, pessoal, os impostos. 20%, quinta parte. Captação e imposto cobrado pelo número de escravos. Então, se a Evelyn tivesse 100 escravos, ela pagaria imposto por 100, pela hipotética produção feita por 100 escravos. Já a Gi teria 40 escravos, ela pagaria imposto menor e assim por diante. Ok? Ok? E aí surgiram as casas de fundição que tinha que transformar ouro em pó. Gente, o que está acontecendo no Brasil? Qual é a moeda que o Brasil usa? O R$1000, que é a moeda portuguesa da época. R$1000 português. Só que tem dinheiro no Brasil circulando? Não. Tem banco central imprimindo moeda no Brasil?
Menos ainda. Então ouro é dinheiro. Coloca ouro em pó no bolso e dá um rolê com as primas. Ou com os primos. Por que eu não posso falar isso? Vocês se incomodaram demais. Eu achei que vocês ficaram meio... Quer uma barrinha de cereal? Quer? Boa. Ouro é dinheiro, Paulo. Então eu uso o ouro para tudo. O ouro é dinheiro. Isso vai criar um comércio. Olha que legal. Lacrou a aula. Por quê? Porque o ouro em Minas vai fazer com que haja urbanização da região sudeste. Vilas e cidades vão surgir por causa do ouro. Em Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, etc. São Paulo e tal. E o ouro vai criar uma rede de comércio. Sabe quem mais ganhou dinheiro no Brasil? Não foi o cara que produzia ouro. Foi o cara que vendia produtos. Fornecia carne, fornecia carro de boi, fornecia legumes, leite. O comerciante vai ganhar mais dinheiro que o produtor de ouro. Porque o ouro era taxado e ia embora. O comércio não. O comércio se faz todo dia. Tá certo? Então o comércio vai dar muito mais resultado do que produção de ouro. Tudo bem? E a Casa de Fundição transforma o ouro em barra para evitar a circulação do ouro. Portugal começa a se ligar que está perdendo muita grana. E aí Portugal vai falar, não, vamos transformar logo essa bosta em barra antes que os brasileiros me sacaneiem. Tudo bem? Em 1720, o Filipinho dos Santos junta 2.000 mineiros e vai para cima de Portugal na porrada. Pobre coitado. Foi enforcado e esquartejado segundo Tiradentes, tá? Só que essa revolta foi importante porque teve 2.000 mineiros do lado dele falando, ó, não quero pagar imposto. O Rio São Francisco era usado como uma forma de sonegar e contrabandear o ouro. E os como que se fala? Os caminhos do Brasil ensinados pelos índios eram rotas de contrabando para depois esquentar o ouro. Então, qual que era a ideia? Passar pelas fiscalizações das casas de fundição, os dragões reais de Portugal, né, os soldados, até chegar em algum porto que pudesse, com alguma perca, obviamente que ninguém ia trocar esse ouro correndo o risco de ser condenado à morte, sem cobrar um ágiozinho. Então podia pegar um comerciante poderoso aí, o cara pegava seu ouro, te pagava uma taxa do ouro, ou enfim, tá? Muito ouro foi contrabandeado, tá? Principalmente por rotas, por trilhas e sobretudo por rios, porque os rios, sobretudo o Rio São Francisco, ele leva você de Minas até o Nordeste, né? Então era possível sumir com esse ouro. Aí os escravos escondiam no cabelo, os padres escondiam em santo de madeira, santo do pau oco, tinha todo tipo de forma de esconder o ouro e tal. Não duvido que tenham colocado em outros lugares mais exóticos, né? Tentando aí levar a boa. Ok? Fez um cilindro de ouro. Beleza? Pessoal, as revoltas nativistas, ok? Ah, derrama é uma dívida compulsória, tudo bem? Derrama é o quê? Portugal na porta da tua casa falando, Arthur, paga. Ah, mas eu só vou pagar mês que vem e tal. Não, hoje é o dia de pagar. Não, mas espera aí, eu sou um cidadão de bem, eu sou católico e tal, tenho uma fazenda, eu sou homem de posse, isso vai me humilhar, eu quero me matar. Os caras não se matam, você vai ter que me pagar hoje. Derrama é uma cobrança compulsória, do tipo, Portugal manda soldados na sua fazenda, e se você não tiver ouro para pagar, eles levam seus móveis, suas joias, seus bens, te humilham, tomam sua propriedade. É uma coisa que gerou, por exemplo, o suicídio, porque tinha cara que ficava pobre do dia para noite. Ficava devendo ouro para Portugal, quando Portugal cobrava, o cara não tinha o que pagar, perdia tudo. E muitos tiravam a própria vida por causa disso. Porque ser rico e do nada ficar pobre não deve ser uma coisa muito aceitável, né? Na história humana. Tudo certo? E aí, revolta de Beckman. O nome está ligado aos dois irmãos que lideraram a revolta. Um foi para Portugal trocar ideia com o rei. Óbvio que não receberam ele, né? Fidalgo brasileiro, coitado, visto como ninguém. E ele foi pedir que Portugal reconsiderasse os impostos. Falou, a gente está em crise, Maranhão vendia algodão, produtos de pequeno valor comparado com açúcar e ouro e tal. E estava numa situação difícil porque Portugal criou uma companhia de comércio que começou a taxar os produtos do Maranhão.
E os portugueses sempre levavam a melhor e os brasileiros sempre se ferravam. E aí eles também estavam revoltados com a igreja, porque a igreja tinha os padres, os missionários, que proibiam a escravização dos índios. E como Maranhão era uma região pobre assim, comparada com as outras, os maranhenses tinham o costume de comprar índios para escravizar. E a igreja proibia a escravização indígena. E aí gerou então um conflito por redução de impostos e contra a presença missionária católica enchendo o saco dos maranhenses para que eles não escravizassem os indígenas. Ficou claro por que da revolta? Qual foi o resultado dela? Acordo, porrada, e Portugal continua mandando em tudo. Tá? Mascates é um nome dado, é um nome pejorativo, uma ofensa que os comerciantes brasileiros de Recife, é a forma como os brasileiros comerciantes de Recife chamam os portugueses. É um nome pejorativo, é meio que uma ofensa. Esses mascates, né? Tipo, como se fosse um xingamento. Os nordestinos estavam em crise porque a Holanda tinha sido expulsa e o comércio do açúcar estava desorganizado. O preço do açúcar tinha despencado e os nordestinos estavam endividados. E aí, contra tudo isso, eles se levantam em 10/11 contra os portugueses que estavam em Olinda. Portugal tinha que respeitar, porque o Nordeste, mesmo em crise, era um centro de poder econômico importante para Portugal, para a balança comercial portuguesa. Então, logo, os portugueses vão tratar o Nordeste de uma maneira mais atênue, vamos dizer assim, mais leve. Então, eles vão acabar fazendo um acordo e cedendo algumas exigências dos nordestinos. Mas é óbvio que também os nordestinos não vão ter o resultado esperado. Porque o foco agora é o Sudeste. O foco agora é Minas, São Paulo e Rio. Tudo bem? Tanto que a capital do Brasil se muda de Salvador para o Rio em 1773. Tudo bem? Sim, sim. Dúvidas? Não. Para terminar... Desculpa. Para terminar em Boabas, pessoal. Eu já deveria ter falado lá, né, no ouro, mas... em Boabas, em Tupi, pés emplumados. Os paulistas eram tão pobres que eles não tinham bota, eles não tinham sapato. Então, apesar de serem tidos como poderosos, perigosos, né, matados, foram responsáveis por um verdadeiro genocídio indígena no Brasil. Mas muito do que a gente sabe sobre os bandeirantes é mentira, porque a historiografia paulista, no Museu Paulista que eu quero agendar para a gente ir esse semestre, trata os paulistas como se eles fossem homens muito poderosos. Eles não eram. Eles eram homens armados, arredios, a maioria analfabetos. Era uma gente que não tinha, vamos assim, medo de Portugal. Era uma gente que não respeitava Portugal. Falava, mano, quem manda nessa bosta sou eu, vou fazer o que eu quero. E gente bastante perigosa, assim, tipo, gente que roubava, matava por dinheiro. Escravizava índio, aquela coisa toda, certo? E os bandeirantes, eles se sentiam no direito de explorar o ouro porque foram eles que acharam. Eles que se embrenharam no meio do sertão para achar o ouro e eles queriam explorar esse ouro. E os portugueses, obviamente, vão falar que não, né? A prioridade é nossa. A gente vai decidir quem vai ser dono de lavra e quem não vai ser dono de lavra. E os bandeirantes não tinham escravos, por exemplo. Eles não tinham dinheiro para comprar escravos. E ó, é óbvio que Portugal quer o quê? Produtividade. Então vai dar a lavra para quem tem dinheiro. O Luca tem lá 200 escravos, é óbvio que a prioridade vai ser dele. Porque quanto mais produzir, mais imposto Portugal vai receber. Tudo bem? Ok? Os paulistas vão tomar uma surra, vai ser um... Se vocês pegarem o livro da Laura de Mello, que é Opulência e Miséria nas Minas Gerais, ela narra que foi um massacre. Os dragões reais massacraram os paulistas, o que acabou contribuindo para a expansão do interior do território brasileiro, porque os paulistas acabaram marchando em direção a Diamantina, depois Cuiabá, e foram fundando vilas atrás de ouro e diamante. O Brasil tem o seu território ampliado por causa desse couro que os paulistas levaram. Que eles continuam com seus indígenas em busca de mais ouro, mais pedras preciosas e tal. Então isso acaba incentivando a ocupação do Brasil. Beleza? Ok? Gente, dúvidas? Não. Beleza, então. Obrigado.